Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, iniciando o nosso programa de hoje, nosso ADV Jus TV, feito com todo o profissionalismo, você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia, ADV Jus Utilidade Pública, ADV Especial, com 3 participações. Pergunte ao ADV Jus. Estante Jurídica. Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora, aqui no ADV Jus. Fique aqui. Olá, amigos, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. E iniciamos com uma notícia para tirar qualquer dúvida, a dúvida a respeito de funcionário que é contratado por meio de internet, né? Competência de julgamento de ação de trabalhador, melhor dizendo, por meio da internet. De quem é a competência? A decisão já está tomada. De acordo com o artigo 651 da CLT, a competência territorial para julgar a ação é determinada pela localidade onde o empregado prestou os serviços ao empregador, local onde prestou os serviços ao empregador. Entretanto, todavia, porém, contudo, se o local de prestação de serviço for diferente do local de contratação, ambos os fóruns serão competentes, cabendo ao empregado a escolha. A fonte é o STJ, evidentemente que o empregado vai aí privilegiar onde fica mais fácil para que ele intente aí a ação junto à Justiça do Trabalho. Dado o recado, sequência do nosso ADV Jus TV, nós vamos agora falar de administração e tecnologia jurídica com o expert da matéria, parceiraço aqui do ADV Jus TV, o Dr. Rafael Marioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, dentro de Administração e Tecnologia Jurídica, falarei sobre os desafios da administração jurídica na era digital. De fato, a tecnologia reinventa tudo o que se conhece. As pessoas se relacionam, compram, vendem, estudam e trabalham de uma forma diferente do que ocorria em outras décadas. E é claro que tudo isso também afeta a administração dentro dos escritórios de advocacia. Não raro, a pauta das reuniões com as equipes interna ou com clientes é sobre a criação de documentos, links, armazenamento em nuvem, permissões de acesso, logs, relatórios dinâmicos e etc. Basta abrir o celular para se deparar com uma amplitude de programas criados especificamente para atender às demandas, tais como softwares de controle de finanças, materiais, logística, planejamento, publicações, jurisprudências, bibliotecas virtuais e por aí vai. E não é somente no celular. Um sem número de equipamentos como tablets, telas com sensor touchscreen, internet das coisas, inteligência artificial, serviços de música, streaming, uso de redes sociais e canais de TV online alteraram a nossa forma de se comunicar e se relacionar e de fazer negócios, impactando sem sombra de dúvidas na interação entre líder e liderado. Logo, as expansões tecnológicas aceleradas, ainda mais quando da necessidade do home office decorrente da pandemia que assola todas as nações, contribuem para o desenvolvimento dos processos de gestão, aperfeiçoam produtos e serviços, otimizam negócios, processos e a própria teoria da informação. No entanto, se por um lado a era digital proporciona uma incontestável evolução, por outro, a combinação entre imediatismo e o distanciamento, interagidas através de plataformas, softwares, e-mails e WhatsApp, tornaram o desafio da administração ainda mais complexa, visto a dificuldade do administrador reconhecer, através de telas, padrões de comportamento que afetam a motivação e desvirtuam os propósitos dos envolvidos em um projeto, quais que dotados de anseios, angústias, expectativas. Ou seja, alguns sentimentos que um bom administrador seja capaz de identificar somente com o contato físico e o famoso olho no olho.
Em breve voltarei com mais temas de administração e tecnologia jurídica. Um abraço e até lá! Ok, muito obrigado, Dr. Rafael Barioni. Estante jurídica, muito importante, muita gente gosta aqui no nosso programa. Confira aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Tributário. Direito Tributário, Teoria e Prática. Já está na 3ª edição. Autoria: Guilherme Pedroso da Silva. Editora Riedel. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok. Na sequência, ou melhor dizendo, nós vamos falar de prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus. Sou Sérgio Dias e falo com vocês sobre direito das sucessões. Estamos nas nossas participações tratando sobre o processo de inventário e os seus desdobramentos. Falamos sobre abertura, sobre o papel do inventariante e hoje vamos falar quem é que paga as despesas do inventário. A quem compete o pagamento das despesas do inventário? Aos herdeiros. Compete aos herdeiros o pagamento do processo de inventário e esse valor corresponderá às despesas necessárias, seja à lavratura de uma escritura de inventário ou ao processo judicial com as suas custas processuais conforme a tabela estipulada pelo Tribunal de Justiça. Essa é a primeira situação. E quem é que vai pagar as despesas de manutenção do inventário? Bom, o inventário em si não tem uma despesa de manutenção. O que pode acontecer é a manutenção dos bens que compõem o inventário e a responsabilidade do próprio inventariante fazer essa manutenção, como nós mencionamos numa oportunidade anterior. E é possível ser feita a venda de bens do inventário para pagar por essa manutenção, por essa situação? Sim, é perfeitamente possível, não tendo os herdeiros condições de manterem os bens do inventário e não concluído o inventário, então nós ficamos naquela situação. Os bens ainda não pertencem aos herdeiros porque estão em fase de inventário e compete ao inventariante essa administração. Então pode ele pedir um alvará judicial para a venda desses bens, prestando contas dentro do processo de inventário da destinação daqueles valores que ele recebeu com a venda e fazendo o pagamento das obrigações do próprio inventário. E o ITCMD, de quem é a responsabilidade pelo pagamento? O ITCMD é o pagamento do imposto causa-mortes, que no estado de São Paulo é de 4%, em Minas 5%, em outros estados é variável. Do mesmo modo, é possível a responsabilidade do pagamento é de cada herdeiro, na sua quota parte. E é possível também fazer um pedido de venda de bens deste inventário para poder pagar as despesas com o ITCMD. Ok? Voltamos em breve para tratar novamente dos desdobramentos de inventário. Um grande abraço e até a próxima. Ok, muito obrigado, Dr. Sérgio Dias. Momento do desafio agora aqui em nosso programa. Propomos para você o vocabulário jurídico. Olha só a questão. O que significa concussão? Você sabe? Certeza que sim, né? Se não lembra, a gente vai refrescar a memória no intervalinho. O que significa concussão, ok? Agora nós vamos falar para você a respeito de um assunto interessantíssimo, que é justamente o marketing jurídico. Hoje, num formato um pouquinho diferente, né? A nossa tela azul aqui vai falar a respeito dos avanços que estamos tendo aí, mudança de comportamento social, né? E a OAB está aí na linha, né, da modificação do provimento da publicidade tão importante. Avanços da OAB na modificação do provimento da publicidade. Olha só, o Conselho Federal da OAB adota mudanças de regras de publicidade da nossa profissão. São importantes os avanços da OAB com relação justamente ao marketing jurídico, né? Inclusive ao impulsionamento em redes sociais. Mas o posicionamento é contrário à mercantilização da advocacia. Já era esperado e é certo, é justo, né?
Para valer, né, essas medidas que estão aí em fase já praticamente de aprovação, somente após a votação do provimento das regras de publicidade da profissão. Evidentemente que todo profissional da advocacia, mesmo com algumas aberturas que vem vindo aí, que já não era sem tempo, né? Evidentemente que todos devem sim continuar com aquela cautela, né? Ter urbanidade, ter atenção, respeitar sim a ética e não exagerar. É isso aí. Agora sim nós vamos fazer o nosso ligeiro intervalo. Você sabe, é sempre curtinho aqui no ADVJus. Voltamos já. Fica aqui com a gente. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Curso Mindset 4.0, inovação profissional, práticas assertivas, oratória, comunicação, gestão e tecnologia. Curso transmitido em ambiente online via ESA. Inscreva-se! Reserve essas datas, 10, 11 e 12 de agosto. E boa sorte! Curso Mindset 4.0. Estamos aguardando a sua participação. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa concussão? Crime contra a administração pública. Consiste em exigir vantagem indevida para si ou para outrem, ainda que direta ou indiretamente, mas em razão da função. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV. E neste segundo bloco nós vamos iniciar com uma notícia aí de até mesmo, podemos assim dizer, de utilidade pública. É com relação ao auxílio emergencial. Olha só, o auxílio emergencial é impenhorável. Para quem não sabia, né, tá aí, ó, impenhorável. Ele foi concedido a pessoas afetadas pela pandemia que perderam ou tiveram sua renda diminuída drasticamente. Foi muita gente, né? Portanto, o benefício agora, né, durante o período da pandemia, não pode ser bloqueado para pagamento de dívidas nem descontado por instituições bancárias. Isso já aconteceu, precisa aí ter muito cuidado. Qualquer dúvida nesse sentido, procure sempre o seu advogado de confiança. Seguimos agora então com mais um ADV especial em release, vale a pena ver de novo. Direito Ambiental, Dr. Fabrício Martins Pereira, veja. Olá amigos do ADVJus, hoje no ADVJus especial em Direito Ambiental falaremos um pouco a respeito do marco regulatório ambiental, especificamente do licenciamento ambiental. O marco regulatório, que foi introduzido no Brasil por meio de uma lei federal, amplamente discutida no Congresso Nacional, está em vigor, muda um pouco as características, as exigências, a cara do licenciamento ambiental feito pelos órgãos ambientais no Brasil todo. Nós temos hoje, entre estados e municípios, aproximadamente 27 mil regulamentos a respeito do licenciamento ambiental. Por isso é que o Brasil hoje é um dos países mais burocráticos na liberação de novos empreendimentos. Esses empreendimentos que exigem o licenciamento ambiental, ou seja, aqueles potencialmente poluidores, ou da construção civil. O marco regulatório, diante de toda a discussão no Congresso Nacional, busca simplificar as regras, tornar uniforme as regras do licenciamento ambiental em todo o território nacional e com essa desburocratização, evidentemente, que possibilita a tomada de novos investimentos, seja internos ou externos. Mas, na realidade, a nossa grande preocupação é com a educação ambiental do povo brasileiro. Infelizmente,
as leis no Brasil acabam sendo postergadas o seu cumprimento para se aguardar se a lei pega, se a lei não pega, e o marco regulatório, na verdade, busca a sustentabilidade, ou seja, de um lado facilitar os empreendimentos, a atividade econômica que impulsiona o país, mas de outro lado, continuar dando a proteção ao meio ambiente, aos recursos naturais, preservando a ecologia. Cabe a nós, operadores do direito, auxiliar nessa mediação, nessa garantia da sustentabilidade, ou seja, a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. Vamos ficar atentos às novas normas, às novas regras do licenciamento ambiental, que é muito importante aos nossos clientes, às pessoas que nos procuram para auxiliar. Tudo de bom, amigos? Espero vê-los na próxima, aqui no ADVJus Especial em Direito Ambiental. Um abraço a todos. Ok, muito obrigado, doutor Fabrício. Meus amigos, olha, atendendo a pedidos, eu vou reprisar mais uma vez um pedacinho da entrevista aqui com a doutora Maria Olívia Machado, que é coach, né? E dá todas as dicas aí para o pessoal da advocacia. Mas quero fazer um registro que quem realmente quiser ver novamente essa entrevista, é só acessar o nosso site ou então o canal do YouTube. Todas as entrevistas ficam postadas lá no advjus.net ou no youtube.com/advjusnet. Obrigado da atenção de sempre. Doutora Maria Olívia, por favor. Doutora, podemos começar dizendo assim, né, que em tempos de pandemia, a inovação é primordial, doutora? Sem sombra de dúvida. Eu acho que um dos pontos que o advogado precisa entender é que a inovação não diz respeito só à tecnologia. Inovação é criação de solução que agrega valor. Então, é ter esse olhar mais amplo. Desde realmente uma tecnologia que faça sentido você utilizar, porque quando o advogado não tem conhecimento disso, ele naturalmente acaba ficando para trás, a gente não tem como desprezar esse desenvolvimento, as soluções criativas para os seus próprios clientes que façam a diferença. Hoje, quando a gente fala do mercado da advocacia, quando a gente fala de um mercado de consumidores, a gente fala da experiência, e o advogado poder levar uma experiência gregária, uma experiência que realmente faça diferença para o seu público, faz com que ele seja mais valorizado no mercado, inclusive com os colaboradores também do seu escritório. A advocacia, doutor Marco, as pessoas não podem esquecer que é de pessoas para pessoas com pessoas. Então, o advogado, ele precisa se focar nisso. Verdade, é isso mesmo. Doutora, agora no campo da advocacia, como é possível, né, navegar na seara aí da criatividade? Como entender esse indicativo, né, nos dias de hoje? Na verdade, Marco, as pessoas têm uma crença de que criatividade é para artista, é para pintor, é para músico. E o advogado é um profissional extremamente criativo. Quando você tem que arrumar uma solução diferenciada para resolver um problema de um cliente, quando você tem que ir atrás de uma prova, criatividade é solução de problemas. As pessoas tendem a confundir criatividade com originalidade, você só vai ser criativo se você criar uma solução que te traga uma disrupção para o mundo. E na verdade não. Se você tem um problema que você sabe resolver de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, você está sendo criativo. E a criatividade é uma necessidade premente para o advogado no dia a dia. Agora, eu não conheço uma criança que não seja criativa. Então, dentro disso, a gente tem criatividade na nossa veia. E tudo isso é treinamento. Quanto mais a gente faz uso desse pensar fora da caixa para trazer soluções que sejam mais importantes para o mercado que a gente quer atingir, melhores resultados a gente vai ter. Certeza. Doutora, agora uma das vertentes importantes, né, na atividade profissional nossa, né, do advogado, é justamente a gestão do tempo, né? A maioria dos advogados, a senhora acredita que eles convivem bem com essa realidade, doutora? Olha, doutor Marcos, existe uma pesquisa que mostra que o norte-americano tem 1/3 da produtividade do japonês. O brasileiro nem entra na lista.
A gente recebe 24 horas por dia na nossa conta corrente desde que a gente nasceu. E isso é uma coisa que a gente leva por toda a vida. A gente não aprende a lidar com esse recurso do tempo. E o advogado acaba trabalhando no dia a dia na base da urgência. Eu brinco que muitas vezes ele deixa de ser advogado para virar bombeiro, para ficar apagando incêndio. E por conta disso, muitas vezes ele não consegue lidar com o tempo de uma forma que ele não fique angustiado, estressado, que não gere essa ansiedade. O tempo tem muito a ver hoje em dia com essa questão, inclusive, da gestão das emoções. O estresse, a ansiedade, esse burnout que vem acontecendo para muita gente, é pela falta da gestão desse recurso que é tão importante na nossa vida. Então, existem muitas ferramentas para você poder lidar melhor com esse recurso. Existe até um documentário no Netflix que se chama Código Bill Gates, que é do Bill Gates, e se eu não me engano, nos 6 minutos do primeiro episódio, o Bill Gates, assistente dele, fala como ele lida com o tempo, que ele realmente é uma pessoa que não atrasa, que o tempo que ele marca para uma reunião não passa, não é maior nem é menor, porque apesar dele ser multibilionário, ele não consegue comprar tempo. Então, se a gente compreender que esse recurso é vida e que ele é um equalizador do nosso dia a dia, a gente aprende a respeitar mais essa preciosidade para usar mais a nosso favor da nossa carreira da advocacia. Doutora, é isso mesmo, como a senhora falou de uma coisa importante, né, difícil, que é a situação da advocacia, porque realmente é uma atividade desgastante, né? E por tudo também que estamos aí vivendo com essa implicação sanitária, né? Como que o advogado deve proceder para ele buscar motivação, né? Quais caminhos, assim, em breves palavras, que a gente pode imaginar que isso seja possível? Olha, doutor Marco, a questão da motivação, a motivação especialmente a intrínseca, ela vem quando a gente tem metas claras, e mais do que metas claras, essas metas são significativas na nossa vida. Eu não sei quantos aqui já escutaram sobre a palavra Ikigai, que a palavra Ikigai veio de um conceito japonês da ilha de Okinawa, no Japão, que eles descobriram que um povo do vilarejo de Ojimi tem uma longevidade muito maior do que as outras pessoas no mundo. E dentro disso eles foram estudar a alimentação dessas pessoas, se tinha algum hábito diferenciado, e na verdade eles descobriram que essas pessoas atingiam em maior número mais de 100 anos de idade por conta desse Ikigai, que o Ikigai é um significado, é um propósito de vida, é a razão pelo que você acorda, é o que te motiva, é o que te leva para frente. Então, a partir do momento que você estabelece, porque desafios sempre vão existir na nossa vida, dificuldades sempre vão acontecer. Quando a gente tem propósito significativo, que tem um diferencial, que está aqui, ó, dentro, a gente sente essa vontade de, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, a gente vai chegar lá, a gente contorna os desafios, a nossa resiliência é maior, a nossa determinação é completamente diferenciada. Agora, se a gente faz as coisas dentro da nossa advocacia para pagar o que eu chamo somente os boletos motivacionais, né? Então, é o boleto que te faz ir em frente. Acaba que você tem mais dificuldade de encontrar essa energia para, de fato, buscar esse trabalho, esse dia a dia, porque a advocacia não é só isso, é muito mais do que, né, simplesmente a gente pagar os boletos que aparecem na nossa vida. Ok. Agora é aquele momentinho do Pergunte ao ADVJus. As pessoas enviam a pergunta para cá e a gente vai garimpar aí se já temos a resposta. Se não temos, vamos sair na captura. Hoje é a respeito de direito desportivo e é justamente para uma pessoa que tem especialidade, uma advogada, que é a doutora Desirê Santos. Ela vai aí tirar algumas dúvidas de direito desportivo. Confira. Sim. Tem uma série de peculiaridades que tem dentro do desportivo que não são trazidas de outras especialidades, como o direito penal, direito do processo civil. Então, assim, quando
o advogado não atua ali dentro daquela modalidade, né, dentro daquela situação ali do STJD, ele tem uma série de dificuldades, porque tem um código próprio e tem algumas legislações próprias que vão ser aplicadas ali dentro. Então, ele precisa dar uma estudadinha antes de atuar lá. Fala um pouquinho a respeito dos tribunais de justiça desportiva e comissões disciplinares. O que pode ser dito? Bom, de uma forma geral, dentro da Justiça Desportiva, a gente tem o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD, como eu havia mencionado, ele abrange as competições mais nacionais. Certo. O TJD, ele é para competições estaduais e são compostos só de times daquele determinado estado, né? Certo. E aí, dentro de cada um, tanto do TJD quanto do STJD, a gente tem a formação de dupla instância, né? Que a primeira instância seria a comissão disciplinar e a segunda instância seria o pleno. Então, dentro dos tribunais ali, a gente tem essa composição, a comissão disciplinar e o pleno com atuações de auditores, que são distintos. Eles não podem atuar na comissão e no pleno, ou eles atuam na comissão ou atuam no pleno. Muito obrigado, doutora. Momento do crepúsculo do ADVJus. Finalzinho, né? Imagine só aquele crepúsculo com um vinho especial. Momento divino aqui em nosso programa, digo sempre, gosto muito. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Veja. Vinho, vinha penha tempranilho, vinho tinto seco, possui cor vermelho rubi translúcido. No olfato destaca-se frutas negras como ameixa e amoras. Tem sabor frutado, equilibrado, fácil de beber. Produzido por Garcia Carrion, Espanha. Na harmonização, pizzas variadas e tábua de embutidos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho do nosso programa de hoje. Muito obrigado da companhia de sempre. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Um último recadinho, inscreva-se por favor em nosso canal do YouTube, ok? Que é youtube.com/advjusnet. Volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até lá. Programa ADVJus. Oferecimento